Sempre a Deus pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Meu corpo em sacrifício entregarei, puro e santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada a cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Água pura que Deus me dá, 8 copos todo dia, não precisa economia, o meu corpo vai purificar. Sempre um ar puro vou respirar, um lugar bem ventilado, não é tão condicionado, todas as janelas vou abrir. São 8 os remédios que Deus dá. Olá, voltamos de novo, aquele bom dia. Tivemos aqui um pequeno probleminha na transmissão, mas quem ao vivo tudo pode acontecer, mas contamos aí com a eficiência e o profissionalismo da TV Estilo e sua equipe, onde rapidamente já corrigiu aquele efeito de delay que estava tendo, mas estamos aqui de volta para continuar nosso programa Sala de Saúde, onde estamos falando e abordando o tema sobre trombose, que é continuidade do programa de ontem. E você que está aí, não esqueça, como eu falei, né? Dê o seu like lá no YouTube, clique no sininho, compartilhe, não esqueça de fazer isso. Para nós é muito importante. Imagina só para os seus amigos, familiares receber também essas informações, né? Então não deixe de fazer isso. No Facebook, não esqueça também de acompanhar no Facebook, lá no Sala de Saúde, e também pela TV Estilo.tv, e também no Instagram. Eu fico feliz em saber que esse tipo de transmissão chega aonde você estiver. Você pode estar pescando na beira de um rio, com o celular na mão, se chegar um sinal de internet, você tem ali o Sala de Saúde. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é o poder da tecnologia. Vamos aproveitar a nosso favor, ao seu também. Quantos parentes seus gostariam de receber essa mensagem e aí estão assistindo? Se não assistir agora, não tem importância, está trabalhando, está na escola, na faculdade, ou em alguma reunião importante, vai assistir mais tarde, assista à noite, né? Entra lá no no YouTube, na TV Estilo, vai estar lá não só esse programa, mas todos os demais que estamos fazendo aqui para você, tá bom? Então, sempre entre nossa sala, a sala é minha, é sua, é nossa, como eu quero manter essa sala cheia, aconchegante. Sendo assim, Denilo, vamos continuar nosso programa aqui, como continuidade do programa de ontem. O Gilvan deve estar também já posto já, ou daqui a pouco está chegando aqui, né? Mas uma coisa eu te falo, ontem falamos sobre trombose, eu quero revisar o que falamos ontem, para darmos continuidade, porque é algo muito importante e preocupante. Por que é preocupante, Denilo? Porque, de acordo com a OMS, hoje morre uma pessoa a cada 37 segundos devido à trombose. Você sabe o que é uma pessoa a cada 37 segundos? É muito preocupante isso. Você pega o seu relógio e você olha assim, 37 segundos, morreu alguém por trombose. Aí você pega mais 37 segundos, morreu alguém por trombose, né? E aí começa aquela série de consequências que não é legal. Isso é preocupante. Se você somar isso, vezes 1 hora, 2 horas, 24 horas, durante um mês, durante um ano, olha a quantidade. Eu prefiro nem fazer o cálculo em saber que isso acontece. O problema é o que as pessoas estão fazendo, que estão contribuindo para que possam ter uma trombose. Isso vem de diversos fatores, que vamos daqui a pouco falar. Dentre elas, o que é trombose, na verdade, né? Só para resumindo o que eu falei ontem. Imagine que o nosso coração ele vai pegar o sangue, ele vai bombear o sangue. Bombeou, ele mandou alta pressão, esse sangue ele tem que descer pelas suas artérias, né? Tudo aquilo que pulsa, é pulsante, é artéria, ele desce, quando chega vai distribuir, ele já vem oxigenado, para ser distribuído para o nosso cérebro, na parte inferior, toda a parte do nosso corpo. Chega na parte inferior, lá embaixo da sua perna, o que vai acontecer? Vai comprimir o músculo, empurrando para cima. Aí ele retorna pelas veias, né, até chegar no coração de novo. E nesse caminho, essa circulação toda que vem acontecendo, onde se formam os trombos, que ele se desprende, se esse trombo ele se desprender, ele seguir o fluxo sanguíneo, ele chegar até o seu coração e ele for de novo empurrado, chegar numa artéria pulmonar, aí vai obstruir. Obstruiu, pode vir ali a embolia pulmonar. E embolia pulmonar, ela acaba levando a pessoa a óbito. Então, esse é o mecanismo que eu expliquei no primeiro programa de ontem, que você pode assistir, que ela está mais detalhado, né? E um dos fatores
que prejudica muito as pessoas. Não sei se o Gilvan já chegou no ar ou não, daqui a pouco eu vou falar com ele, mas um fator que preocupa muito é algo chamado obesidade. A obesidade hoje, na verdade, como já tem atingido mais de 57% da população brasileira, que é extremamente preocupante, isso é um fator de risco altíssimo, porque o excesso do peso, ele dificulta o transporte de quê? Circulatório, de oxigênio, nutrientes, e também forma-se trombos, forma-se placas. E isso realmente é muito preocupante. E acaba vindo embolia, ou então esse trombo ele se desloca, em vez de ir para a artéria pulmonar, vai para a artéria cerebral, a pessoa tem um AVC. Então, realmente, é alarmante isso, né? E, por falar em obesidade, nós temos aqui a Sônia, que ela deve estar... A Sônia já chegou já. Bom dia, Sônia, você está por aí? Acho que você tem que clicar para liberar o seu áudio, Sônia. Cadê a Sônia? A Sônia está sem áudio? Daqui a pouco ela vai começar a falar. Vamos torcer para que ela consiga falar. Sônia? Ainda não, né? Enquanto eu ajusto aqui a Sônia, deixa eu falar com o Gilvan. Gilvan está por aí, já chegou. Agora sim, Gilvan. Nítido e claro, né? Está aqui presente. A Sônia Gilvan era uma pessoa que ela era muito obesa, né? Na verdade? E por ser obesa, você sabe que isso compromete muito. Gilvan, você está com algum som ligado no seu celular? Você está com algum som ligado aí próximo de você ou no seu celular? Já lembrei aqui. É que meu celular eu preciso colocar o fone de ouvido. Eu estava usando fone de ouvido no notebook. Agora sim, né? Isso é bom que o que é ao vivo é assim, né? Aqui é tudo nada montado, nada fictício. Isso é legal. A Sônia também, se ela puder ajustar o som dela direitinho aí, vai ser bom. Se tiver um fone de ouvido, melhor ainda, para facilitar. Né? Assim que ela puder falar um oi, deixa eu ver a Sônia, você está por aí, Sônia? Ainda não. Daqui a pouco, Sônia, libera seu áudio aí, clica aí na liberação do áudio, ou coloca ali o fone de ouvido. Tá? Se quiser sair de novo, voltar no link, você pode também fazer isso, se estiver me ouvindo, tá? Verifica aí se está desbloqueado o microfonezinho, e então você pode retornar. Oi, Gilvan. É muito importante o depoimento da Sônia, porque ela teve tantas melhoras, sabe? Depois que começou a fazer o tratamento com a nossa equipe, e vale a pena esperar um pouquinho, tentar ajustar ela aí para que ela fale. Ela estava comentando comigo essa semana que ela já perdeu um bocado de quilos, tá? Ela tem ainda bastante para perder, mas o legal dessa história é que ela está conseguindo um resultado excelente. E ela, antes de começar o tratamento, ela vai falar isso, com certeza, e ela tinha dificuldade de fazer os serviços de casa, por exemplo, né? Porque ela tinha muita canseira, muita indisposição. Não, deixa eu cortar, te proíbo. Você vai falar da Sônia se ela não puder falar. Deixa ela falar. Não, olha só a emoção do rapaz, o Danilo. Ser entrevistado, depoimento só porque a cliente dele está bem. Não, está empolgado, meu amigo, segura aí. Mas vamos voltar a falar de trombose aqui enquanto chega aí a Sônia, né? Então, um fator de risco deixa a Sônia voltar, né, que contribui muito é a obesidade. Né? Conforme estava falando, é um dos fatores de risco muito preocupante hoje, devido à quantidade de alimentação errada que as pessoas ingerem. Esse excesso de alimentação errada que a pessoa acaba ingerindo, isso acaba prejudicando demais a circulação. E por isso que eu expliquei o mecanismo porque para entender sobre a trombose, nós temos que entender primeiro o que é a circulação. Por isso que eu expliquei como é que funciona, como é que sai do coração, como é que distribui, como é que ele retorna. A válvula, bem na parte da panturrilha embaixo, na perna, quando há contração, essas válvulas se abrem para que o sangue retorne, né? Para que você empurrar o sangue de volta. É duas bombas, uma empurra de cima para baixo, né? E outra empurra de baixo para cima. Essas válvulas são acionadas, o sangue sobe e de volta para o coração. É aí que leva o trombo, né? Se ele for circulante, aí é complicado. Se ele ficar na parte local, aí pode ter diversos tipos de complicação na parte local. Por exemplo, falamos sobre a perna quente, né?
E às vezes a mulher, que é a mais acometida de mulher, tem aquela perna quente assim, não sabe por que está tão quente daquele jeito. Sem contar que tem aquele rubor. O que é rubor? É uma vermelhidão, aquele vermelho ali. E também há uma rigidez no tecido. E a pessoa, você coloca assim, parece aquela pedra. Ou seja, está formando o quê? Trombo. Aquele trombo estando ali é menos perigoso. É perigoso, é menos. Mas se ele se deslocar, e aí ele foi impulsionado, empurrado ali no segundo fluxo sanguíneo, aí tudo pode acontecer no meio do caminho. E aí existem os alimentos que provocam muito isso, e hoje a indústria alimentícia, ela vem soltando diversos tipos de alimentos riquíssimos em aditivos químicos, né? E o Danilo aqui, ele pode até citar, né, alguns alimentos que os mais preocupantes, na verdade, porque nós temos inúmeros, né? Inúmeros. Mas, Danilo, me diga uma coisa. O açúcar, por exemplo, ele é um alimento que contribui ou não contribui até que ponto pode prejudicar uma pessoa ou causar risco de trombose? É assustador a contribuição que o açúcar tem em relação a essa enfermidade chamada trombose. Sabe? As pessoas não têm ideia do malefício. Se a gente for falar do açúcar aqui, a gente ficaria aqui uma semana falando dele e não daria para dizer todos os efeitos danosos que ele tem no corpo humano. Sem contar que é acidificante, sem contar que ele é inflamatório, sem contar que ele, como é que fala, ele estimula a secreção de insulina, favorecendo a quê? A obesidade. E vindo a obesidade, vem o quê? Vem esse tipo de transtorno em relação à trombose. Quer dizer, é um fator altamente preocupante. E aí as pessoas pensam, mas calma aí, o açúcar, raramente lá em casa eu uso. Né? Usa pouco diretamente, mas indiretamente, Gilvan, né? Se eu pegar os alimentos, abrir os armários, colocar os alimentos em cima da mesa, que tem nos seus armários, não vou nem falar no mercado, e começar a ler a composição, vai ver ali, vai ficar assustado com a quantidade de açúcares que tem nesses alimentos. Né, Danilo? Refrigerante, bolacha, sobremesa, pudim, e ela é usada muito como conservante também, né, o açúcar, né? Então, em quase tudo, em ketchup, no que você imaginar, a indústria alimentícia coloca açúcar. Então Doutor, você... Oi. É uma coisa que, depois que eu conheci você e sua equipe, que eu achei interessante, como é que pode, né? As pessoas nem sonham que numa bolachinha chamada água e sal tem açúcar. Né? Uma bolachinha de água e sal chega a ter 1 grama de açúcar. Pois é. Eu fiquei impressionado com essa informação, porque a população não sabe. Quer dizer, passa a saber agora, que nós estamos aqui na mídia para informar e também por onde nós passamos. Mas ainda existe um número muito grande de pessoas que não faz a mínima ideia de que numa simples bolachinha, água e sal possa ter açúcar. Na verdade, é assim, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ver se a produção já deixou no ponto ali já. É o seguinte, para entendermos o melhor da agressão no corpo, vamos fazer algo mais simples? Eu separei um vídeo simples, um desenho simples, né? Mas bem simples, porém muito informativo, onde você que está em casa vai acabar entendendo que nós, terapeutas, queremos lhe falar de uma forma bem interativa como é que o corpo sofre no geral. E aí você vai entender direitinho, ok? Solta o vídeo para que você possa entender e vamos voltando para conversar sobre ele.
Você viu aí? Eu me assusto, né? Por isso que quando a Gilvan, eu vou comer alguma coisa, eu fico preocupado. Nossa, Sim, isso vai. Olha, você não tem noção como minha mente pesa quando eu vou comer um alimento. Quando nós não sabemos o que acontece no nosso corpo, é tranquilo, mas quando nós sabemos o trajetória que aquilo faz, os malefícios, a gente come com medo, com preocupação, não posso comer aquilo, né? Então, é assustador para a gente que já conhece. Agora, olha só, é você viu verdade. aqui a pessoa naquela, eu costumo dizer aquela orgia gastronômica, né? É suco, refrigerante, pizza, hambúrguer, cachorro-quente, e churrasco, e cigarro, né? E aí você vê aquele coração ali sofrendo, lutando, os pulmões sofrendo, gritando também, e aí aquelas células ruins começam a tomar conta. Antes disso, a pessoa já vai para o hospital, começa com o acúmulo de gorduras, e aqui o corpo ele vai lutando, se rastejando. Então, quando eu começo nas minhas palestras, eu digo que o nosso corpo ele é muito agredido, é isso. Só que vai chegando um tempo, vem a obesidade, e a pessoa vai. E aí chega até o quadro de a óbito. E aí eu te falo, criou um impacto em você, Giovanni, esse vídeo? Com certeza. Eu que procuro não usar esse tipo de alimentação, impacta na gente, né? Imagina as pessoas que usam no dia a dia. Só que as pessoas, doutor Renilson e Danilo, elas acham que pode acontecer com todo mundo, menos com elas, né? A pessoa, por exemplo, que come um hambúrguer, né, que tem tanto açúcar, gorduras, enfim, gorduras trans, né, hidrogenada, dizendo melhor. Então, o que acontece? Mas as pessoas continuam achando que todo mundo vai sofrer, menos ela. Esse é o grande problema. E aí, Danilo, você ficou assustado também? Eu gostaria que esse vídeo chegasse milhões e milhões de pessoas. Doutor, licença só um minutinho. O Sim. microfone do Danilo parece que não está bom. O microfone, o áudio dele não está, eu não estou ouvindo. Não sei se é só eu. Doutor Renilson, Agora sim. realmente é assustador a mensagem desse vídeo. Meu sincero desejo é que chegasse ao maior número de pessoas possíveis aqui no Brasil e fora dele, para ver se dá um choque de realidade nas pessoas e elas tomam consciência do que estão fazendo com essa máquina que é o nosso corpo. Porque o nosso corpo ele não foi feito, nem está preparado para receber esse tipo de informações. Então, se a pessoa ainda comesse de vez em quando, sabe, eu nem falaria nada. Sabe? É aquela brincadeirinha, eu brinco assim, olha, ou come 100% saudável, ou pelo menos come 90% saudável, deixa 10% para ser feliz no dia do besterol, lógico, controlado, moderado, com consciência, né? Se caso não quer receber 100%. Mas me preocupa quando a pessoa come a comida gordurosa, como o Gilvan acabou de falar, a saturada, os alimentos que contêm gorduras saturadas, é extremamente preocupante, porque pensa um precursor para desenvolver trombo, são os saturados. E se você pegar as embalagens, o que tem de alimento com gordura saturada é muito grande. Você pegou uma fritura, você saturou aquele óleo, vai ser também um coadjuvante preocupante para favorecer a trombose. Então, essa gordura está impregnada em muitos alimentos, seja industrializado, ou dentro da própria casa, ou em um restaurante. Até você vai comer em um restaurante, tem as batatas fritas, os frangos fritos, as carnes, em gorduras o quê? Saturadas. Nas feiras, sabe, pastel também, sabe, Saturou. Nos restaurantes, nos bares, coxinha, risoles, todo esse tipo de salgados fritos, gordura saturada. E aí aquela junção daquela gordura saturada, né, com aquela carne que está ali, ainda põe líquido por cima, né, e aquilo forma um tipo de alimentação fermentativo também, aquela agressão em relação àquela oleosidade toda, que o corpo vai pensar, como é que eu vou tratar isso aqui dentro, mas vou distribuir isso. E aí começa esse monte de acúmulo, e o coração começa a sofrer, ele vai ter dificuldade de bombear mais o sangue ainda, o sangue já não vai com aquela viscosidade toda que eu tinha aqui, mas flui bem melhor, e as gorduras têm que ser alojadas, e aquilo vai se acumulando, é aquele vídeo que você viu ali. Se a pessoa não fuma, mas come aquele mesmo de substâncias, você vê como o corpo também começa a sofrer. E o pior ainda, doutor Renil, já vou deixar o Gilvan falar, que eu tenho certeza que ele quer contribuir, é o sedentarismo. As pessoas trabalham muito tempo sentada. Aí come um salgado quente com um refrigerante gelado,
e fica sentado trabalhando 8 horas por dia, muitas vezes, sabe? Depois ainda vai para a faculdade ainda, para conseguir ser alguém na vida, colocando o futuro financeiro na frente e esquecendo que sem saúde você não vai ter sucesso em outras áreas da vida. Eu gostaria de falar, doutor Renilson e Danilo, para as pessoas que estão nos assistindo, que nós precisamos aprender o que é prioridade para a nossa vida. Nós não somos seres irracionais. Dá muito bem para eu e você, se precisar, escreva no papel, coloca na geladeira, coloca em tudo quanto é lugar que você tem visibilidade, para você lembrar que a vida ela tem que ser norteada por prioridades. O que você plantar, eu vou repetir, é o que você vai colher. Mas eu queria dar uma pausa aqui, porque a nossa entrevistada já está no jeito, me parece que já está pronta. Confirma aí, Fábio, para a gente, por favor. Não, ainda não, porque está problema no ar. Não? Está sem áudio. Ela aparece aí, ela quer contribuir, ela quer estar ansiosa para falar conosco, mas infelizmente não. Mas pergunta para ela, doutor. Oi? Se já está pronta. Faz um teste aí, porque ela está. Sônia? Sônia? Olha lá, ela está ali, ela está me ouvindo, né? O som está chegando até ela, mas ela não está conseguindo falar. Eu não sei se ela consegue. Ela tem que ativar o microfoninho dela. Soninha, aí tem um microfonezinho na tela, às vezes você clica nele para ficar ativado, para você possa falar conosco. Vai clicando aí, se falar, se conseguir, você dá um oi para mim, Sônia. Tá bom? Vamos continuando aqui enquanto a Sônia está tentando ali. Bom, Tatiane, Laura, né, muito obrigado pela sua presença, por estar participando também no sala de saúde. A sua presença para nós aqui é muito importante, mas falando ainda sobre a trombose, né? O Danilo falou algo que vamos repetir sobre ontem, em relação ele falou sobre sedentarismo. Além do sedentarismo, nós temos o fator em relação a ficar muito tempo sentado, né? Aí comentamos ontem que o fator que prejudica muito, viagens prolongadas, acima de 3 horas, né, que prejudica muito porque você não está bombeando, isso pode formar trombos. Dentro de um avião, se você puder levantar, andar um pouquinho, circular, fazer uma massagem, é melhor ainda. Se está de ônibus ou de carro, se puder andar um pouquinho e também fazer um tipo de massagem, ajuda você muito. Parou no ponto de ônibus, numa viagem de ônibus, uma parada de ônibus, não fique dentro do ônibus, saia, circule um pouco, até o motorista ir lá, fazer os afazeres dele, retorne também, então é muito importante fazer isso. Então, a obesidade, juntou a alimentação errada, a obesidade, o sedentarismo, automaticamente você não vai ter a circulação boa, vai contribuir muito na formação de trombos. E falamos um pouco aqui em relação ao que vinha o edema, que é o inchaço, né, a pele fica mais escura também, enrijece mais, as inflamações que contribuem em relação à pele, as úlceras que se formam, e quantas pessoas acabam depois disso também gerando úlceras varicosas, né? E a úlcera varicosa é preocupante, e você vê pessoas que começam com um pequeno furinho, aquilo vai se crescendo, se espalhando, e chega uma situação que a perna fica enfaixada, e vai na posto de saúde, fazer os seus curativos, toda aquela limpeza direitinho, volta para casa, e a perna fica dura, aquela coisa fica complicada, chegando ao ponto de, muitas vezes, até mesmo a mesma amputação, né? E nós vemos muito isso por aí, né, Danilo? Pessoas andando com as pernas todas inchadas, enfaixadas, tentando pedir um socorro que aquilo ali possa se tratar. O triste, doutor Renilson, é que as pessoas se preocupam com a doença, elas não param para pensar no que causou aquilo. Se nós somos o que nós comemos, então nós devemos começar a analisar se o que nós vamos comer vai contribuir para problemas de saúde no futuro. Por isso que, aí sim, a pessoa focou na doença ali, mas não focou no que está comendo, está contribuindo, e muito menos no que pode comer, que pode ajudar, né? Que daqui a pouco a gente pode dar umas dicas aí, você pode dar ótimas dicas em relação a isso. Então ela não se preocupa com isso, e aí vai enfaixar aquela perna, e assim vai indo. O correto é ela ir até o médico, procurar ele, fazer um exame, fazer ali os seus exames, estilo de vida, exames de imagem, fazer um Doppler direitinho, ver como é que está aquilo ali, uma ressonância,
né? Fez o ecodoppler, vai te ajudar muito, né, em relação a identificar. E aí vem o tratamento. E olha como o tratamento é preocupante. Você vai até seu médico, ele vai olhar você, fez os exames de imagem e vai verificar por que tem que fazer, para saber os tipos de trombo que você tem, a quantidade, para saber como vai proceder. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele vai saber se vai entrar apenas com um anticoagulante, como heparina, por exemplo, varfarina, e assim vai indo. Ou seja, colocou, não deu certo, aí vai com anticoagulante injetável. Legal? Aí começou a tratar, não deu certo, ele vai ter que abrir e tirar aquele trombo que está lá. Então, que é jamais preocupante. Então, por isso que não posso sair apenas tomando qualquer anticoagulante. Não, você tem que fazer esse exame de imagem, de preferência, aquele colorido, para verificar a gravidade disso, porque durante anos come um monte de alimento errado, né? Criou-se bioacumulação, está cheio de placas, porque as hemácias começaram a bater uma na outra, criou aqueles trombos, igual deu um exemplo ontem, você entendeu que é um tipo de trombo, você pegar uma gelatina, né, quando você acaba de fazer, está bem molinha ali, nosso sangue daquele jeito, bem líquido, mas você pegar e deixar ela, daqui a pouco ela enrijecer, né, quando você colocou o reagente ali, ela enrijeceu ali, você vai ver que ela fez o quê? Ela endureceu. Aí, é mais ou menos assim os coágulos, as placas se juntas e cria aquele trombo. Então, ou seja, durante anos, comendo tudo isso errado, engrossando tudo, começa a grudar uma na outra, se baterem ali, e aí formam os trombos. Então, durante anos, vem comendo tudo errado, não tem como. Então, igual o Danilo falou, e o Gilvan também falou, né? Não há uma preocupação com o que está comendo, não há uma preocupação com o que está provocando aquilo, e a pessoa tem aquela leve noção de que eu preciso emagrecer. Como que só o emagrecimento fosse resolver. Contribui muito, ajuda muito o emagrecimento, mas calma aí, foi anos comendo muita coisa errada, e você viu no desenhozinho ali que fica tudo impregnado, né? E se tudo impregnado, por mais que você emagreça, que vai te ajudar bastante, não tenha dúvida, mesmo assim você ainda está com a saúde comprometida, porque as células são todas intoxicadas, e as doenças degenerativas, a maior causa é a toxemia, né? E aí nosso trabalho, nós trabalhamos com nossos pacientes, né? E o Danilo Gilvan sabe muito isso. Nós aplicamos o quê? O nosso PDE, que é um programa para desintoxicar e emagrecimento também. Uma vez que você aplica o PDE, nosso objetivo é atingir os 4 pilares, que é limpar o corpo, nutrir, suplementar e regenerar e emagrecer como consequência, né? Aí sim vai ter uma boa melhora. A Sônia, que está ali, não consegue ter um áudio. Se ela não entrar hoje no ar, vai ser ponto de honra no próximo programa ela entrar, né? Ela doutor, mas vamos tentar novamente? Não, vamos a tentar nossa parte novamente? técnica está me informando aqui que não está conseguindo ainda, ela não está conseguindo liberar o som dela ainda, tá? Mas a Sônia tá bom. aqui, depois não quero falar sobre ela, mas ela também tinha diversos tipos de problemas, dentre eles a obesidade, né? Que a obesidade veio desse alimento todo errado. Então, ou seja, o Nutrimais com o nosso PDE, o que é o PDE? São 5 tipos de tabelas com finalidades terapêuticas que é associado ao Nutrimais, né, um potencializa o princípio ativo do outro, e aí vai limpar o corpo, nutrir e suplementar. Por exemplo, está com esse coágulo todo, né? Então, o Nutrimais associou ali ao mamão. O mamão, que ele vai fazer? Ele tem a papaína, e os dois juntos vai atuar como desengordurante, né? Um faxineiro ali para ajudar a limpar o máximo possível. Olha que legal. Vou bater então com banana, que vai pegar o potássio, potencializar, que vai relaxar o músculo cardíaco. Então, tudo vai contribuindo, né? E aí, quero que você entenda um pouco mais o que é o Nutrimais, esse suplemento natural sem química. Ele não é um shake, né? Vamos deixar aqui bem claro, é um suplemento e complemento alimentar, porque a ficha técnica dele de benefício é extensa e pode contribuir muito em relação à depressão, ansiedade, a parte de câncer, coágulos, né? Que é como também ajudar na parte de como anticoagulantes. Então, nesse momento, quero que você conheça um pouco do Nutrimais. Eu vou chamar nosso comercial e aí daqui a pouco nós retornaremos, tá ok? Olá, tudo bem? Sou o Dr. Renilson Alves, criador do Nutrimais,
o primeiro suplemento natural sem aditivos químicos. Ele é um combinado de princípio ativo de grãos, sem açúcar, sem conservante, sem espessante. É isso mesmo, vai atuar na sua diabetes, na sua hipertensão, no seu colesterol, e você vai emagrecer com saúde como se deve. Força, resistência, disposição, isso você vai ter, e é imediato, batendo ele com fruta, você vai ver o que é realmente ter uma saúde. E olha, tem mais, adquirindo o Nutrimais, você vai receber o PDE, que é um programa para desintoxicar e emagrecer, que consiste em 5 tabelas. Então você vai surpreender, porque Nutrimais e o PDE formam o maior e melhor programa de desintoxicação e vai também regenerar a sua saúde. Nutrimais, experimente, você não vai se arrepender, você vai amar. O Nutrimais e o PDE, você realmente vai se surpreender. Os dois formam o maior e melhor programa de emagrecimento e restauração da saúde que você possa imaginar. Fatores de risco, vamos continuar, né? Falamos sobre obesidade. O tema aqui é também a predisposição genética. Na família da minha esposa tem essa predisposição genética. A minha sogra já teve, a mãe dela tinha, minha esposa teve e o meu enteado mais novo também teve, né? E eu sempre falo que ele, particularmente, ele trabalhava 8 horas no escritório de contabilidade e saía correndo e ia fazer a faculdade. Ficava 8 horas sentado e depois mais 4. Não fazia exercício nem nada, e eu tentava alertar ele, e começou, um dia ele chegou em casa e começou a sentir muitas dores na perna, e ela foi enrijecendo. Minha esposa teve que levar ele para o hospital, ele ficou 11 dias internado. Um médico falou para ele: olha, você tem 2 opções, ou você deixa o trabalho ou deixa a faculdade. Ele achou que apenas com anticoagulante daria resultado. Voltou para casa com os mesmos hábitos. 2 meses depois tinha dado na perna esquerda, deu na direita, e mesmo assim ele ainda não fez como deveria a mudança. 4 meses depois deu nas 2. Hoje ele faz academia de manhã e à noite, hoje ele faz caminhada, mudou o estilo de vida. Infelizmente, precisou acontecer para depois se conscientizar. Estou falando para você, e eu espero que você não deixe acontecer para depois se preocupar em tratar. Alertou, né? Não deu certo. Mas assim, juntou a falta de exercício, você juntou o sedentarismo com a má alimentação, o excesso de estudos e trabalhos, o corpo aí não aguenta. Eu quero fazer com você o seguinte, eu quero adiantar um pouco aqui, como comentamos um pouco ontem, eu quero pegar alguns fatores aqui importantíssimos. Eu vou adiantar em relação a fatores de risco. A idade favorece muito, ou seja, acima de 40 anos é de suma importância tomar os devidos cuidados. Falamos sobre obesidade, a gravidez pós-parto também favorece muito, devido ao, ao trombo, o câncer, porque o corpo elimina diversos tipos de substâncias químicas, e essas coisas químicas podem provocar, então, ali a obesidade. Hormonioterapia, o excesso de reposição hormonal, o uso de anticoncepcionais também são fatores de risco a longo prazo para a formação de trombos. Traumas, igual eu comentei ontem, que a pessoa às vezes sofreu um acidente ou bateu a cabeça e não vai investigar, isso pode sim formar trombos, né? E é muito preocupante isso. Às vezes varicose, que falamos, tabagismo, falamos muito ontem sobre o tabagismo, né, em relação a cirurgias de duração prolongada, porque a pessoa fica muito tempo sem circular, isso também favorece muito também a formação de trombos. Insuficiência cardíaca, né, porque ou seja, represa também a parte sanguínea, dificulta também. Aí falei sobre viagens, né, e assim vai. Então, a prevenção, né, o tratamento, nós falamos nesse instante em relação aos anticoagulantes. Acaba fazer os exames de uso de imagem, de preferência, e o seu médico vai lhe passar o fármaco correto, e você pode depois complementar com os naturais. Os dois
podem andar de mãos juntas e fazer com que você tenha excelentes resultados. Senão vai acabar indo fazer aí a sua cirurgia, o que você não quer, tenho certeza, fazer a cirurgia. Mas aqui vamos em recomendações, porque isso sim também me preocupa muito e que pode te ajudar muito em relação a recomendações, né? Ou seja, uma delas é esteja atento às alterações que a trombose venosa profunda pode provocar, especialmente se a pessoa tem predisposição. Se tem a predisposição a esse tipo de fator de risco, então, ou seja, na formação de trombos, o que você tem que fazer? Calma aí, eu tenho predisposição. Assim como o Danilo falou, os familiares já têm. Então, isso é uma predisposição. Se já tem esse histórico, então, calma, eu preciso fazer uma revisão sobre o que eu estou me alimentando e a minha atividade física, se eu estou fazendo isso ou não. Então, Danilo, o melhor remédio que existe... Prevenção. É a prevenção. E se não previne como ele não preveniu, dá o quê? Nessas consequências. Ele tem que tomar anticoagulante, a perna dele é toda horrível, sabe assim? Isso deixou ele muito para baixo, porque ele imaginava que jamais uma garota iria se interessar por ele. E uma das prevenção é cuidar com o peso, sabe? É manter o peso dentro dos limites saudáveis. Obesidade hoje acarreta muitas enfermidades junto, a pressão, colesterol, triglicérides, e aí você continua tomando refrigerante, o sangue fica ácido, você já tem predisposição ao câncer, você já tem possibilidade de câncer, doenças autoimunes, aí você passa a viver à base de remédio, a sua vida toda, depois desses problemas de saúde, por não cuidar do peso, vai ter problema de coluna, porque vai forçar, vai ter problema de má circulação, nós estamos falando aqui, tudo por causa de não darmos atenção a um peso ideal. Ô, Gilvan, o próximo item da nossa lista de recomendações, nós fizemos aqui extensa, porque isso é bom que vai ajudar muito, né? E eu não gosto de ficar falando tudo de cor, porque pode passar uma informação muito importante, né, que poderia ajudar a salvar uma vida, né? E o Danilo acabou tocando agora um pouquinho no segundo ponto das recomendações, que é não se automedique. É isso mesmo, Gilvan? É verdade. E pode ler, se quiser ler, comum... se quiser, pode ler o texto, tá? Tá. Porque acontece o seguinte, com a automedicação, as pessoas gostam muito de praticidade, né? Então, elas acham que podem tomar os remédios, por exemplo, né? Dorflex, por exemplo. As pessoas sentem dores a vida inteira e ficam tomando Dorflex. Só que elas não sabem do perigo que é tomar um medicamento como esse com frequência, né? O que pode causar de malefícios é muito grande. Então, o que acontece? Trabalhe mais com a prevenção. Vá ao médico, marque consultas com o médico, sabe? Procure deixar que a pessoa que estudou para aquele fim tome as decisões por você, né? É muito comum as pessoas terem em casa muitos medicamentos que compram lá na farmácia e vai tomando desregradamente, sem buscar a cura, né, daquele problema. Eles acham que aliviou a dor, por exemplo, né, que é o caso que eu estou citando aqui, eles acham que já está tudo bem, mas não é assim. É muito perigoso a automedicação. Pegando um gancho do que o Gilvan falou, hoje, com a internet, ninguém tem desculpa de dizer que não sabe. O problema não é saber, é não querer saber. Porque saber, passar a ter informação, você tem que tomar uma posição. Ou você continua sabendo dos riscos, ou você muda procurando se prevenir para esses problemas futuros que vão acarretar com esse abuso, essa rotina de alimentação errada todos os dias. Doutor, oi. Eu queria comentar também um outro detalhe importante, que é o consumo de bebidas alcoólicas. As pessoas, olha, dá uma passeada em algumas regiões de São Paulo, você que está nos assistindo. Vai ali na Vila Madalena, vai ali na Vila Olímpia, vai ali na Augusta, e você vai ficar assustado de ver a quantidade de gente bebendo, e não é pouco. E não é lá uma vez,
é com frequência. Eu trabalhei um certo período na rua, né, dirigindo na rua, e principalmente quando chegava o horário da noite, e fim de semana então nem se fala, é um absurdo como as pessoas bebem. Agora, antigamente era só final de semana, não sei se vocês se recordam, mas hoje em dia as pessoas bebem todos os dias, quase todos os dias. E a bebida alcoólica é realmente um inimigo feroz das pessoas e elas não se dão conta. E até acham que é bonito, né? Muitas vezes eu vejo no Facebook, por exemplo, as pessoas expondo os copos de bebida, as garrafas de bebidas alcoólicas, como se fosse um troféu. E elas não entendem que elas estão se autodestruindo, elas estão se suicidando aos poucos. E isso é muito grave. Nós comentamos isso ontem, a gravidade dos jovens, também não, pessoas não tão jovens também, mas a recorrência dos usos abusivos do cigarro, do tabagismo, juntamente com álcool, aí vão para os barzinhos, aí pedem os petiscos, né? Aí juntou cerveja com tudo isso, e isso tornou-se corriqueiro. Se ainda fosse de vez em quando, às vezes, mas não, todos os finais de semana, a maioria deles estão nos barzinhos correndo. E hoje é moda, né? Você passa nas esquinas, você vê aqueles monte de barzinhos, tudo cheio, lotados, e aí aquelas negócio de cerveja grande, aqueles petiscos ali, comendo aquelas suas bebidas alcoólicas e seu cigarro na mão. Né? E você pode ver que esse é o cenário, né? E se divertindo e rindo. E, lógico, estão aproveitando para se divertir, só que é uma diversão que no futuro pode trazer lágrimas, né? Hoje está rindo, mas amanhã pode estar chorando. Por isso que eu sempre termino o programa dizendo que hoje pode ser gostoso, mas amanhã pode ser doloroso. E a quantidade de jovens hoje que trocou o peão para brincar de peão, pular corda, e demais tipos de pipa, hoje trocou isso por os seus famosos celulares, os videogames, né? E as diversões alcoólicas da rua, deixando os pais preocupados ainda. Então, Gilvan, realmente você abordou algo importantíssimo, é alarmante, assustador. As mães preocupadas, em pânico, né? E eu quero uma hora fazer um programa sobre isso, com psicólogos em volta, ou falando conosco, como é que fica o estado emocional de uma mãe, sabendo que aquele adolescente, que nem sequer atingiu a maioridade ainda, está na rua com N amigos, se embriagando, né? E se intoxicando com cigarros, etc., e estão curtindo a vida. Eu falo que não estão curtindo a vida que está curtindo com essa pessoa. E aí no futuro vem também os riscos de trombos, e muitos chegam logo na juventude mesmo, e aí já vai a óbito. Então é muito preocupante. O próximo passo, nós fomos falar aqui, né, use roupas e calçados folgados e confortáveis, né? E hoje em dia as mulheres principalmente usam umas roupas que acho que caberia numa criança de 10 anos, né? E ela está com 30 e poucos anos, bem acima do peso, e aquilo gruda, nossa, Danilo, como aquilo dificulta a circulação. Eu fico imaginando o tempo que uma garota, uma mulher, gasta para colocar essas calças legging e essas calças coladas que elas têm hoje, sabe? Eu olho assim, como é que aquilo entrou no corpo? Eu fico olhando assim, mas como é que aquilo conseguiu entrar? Então, e aí não tem circulação, sabe? É o culto ao corpo, é a beleza em detrimento da saúde. Não entendendo que aquilo está comprimindo os vasos, as artérias, as veias, o sangue não está tendo força para circular, sabe? E fica muito tempo, às vezes, em pé, trabalhando numa loja, numa empresa, ou muito tempo sentada, com uma roupa daquela, um sapato super apertado, sabe? Por causa da beleza, da imposição, da vaidade do mundo em que nós vivemos, em detrimento da saúde. E assim, como eu falei, aquele corpo fica todo apertado, não respira, o sangue não consegue circular de forma correta, tudo em prol de uma beleza, né? Sacrificam a saúde para expor um corpo que é bela. E a mulher já nasceu bela por natureza, né? Independente de tamanho, de largura, de cor, né? De cabelo liso ou não, cada um tem seu charme.
E não precisa de tudo isso para mostrar o quanto ela é bela. Eu falo que o que ela coloca no corpo tem que ser apenas complementar a beleza que ela tem. E o ato de se mostrar tanto dessa forma, além de não ficar tão atraente, né? Mas compromete demais a saúde. Então, para um pouco, pensa, deixa o corpo respirar. E tem mais, que é algo preocupante ainda. Muitas vão dormir e colocam roupas apertadas, as suas peças íntimas apertadas, né? E aí é que você tem que dormir com o corpo mais folgado ainda, né? Porque já passa o dia inteiro com o corpo preso, né? Está bem apertado ali. E ainda vai chegar, não vai deixar a circulação fluir, aí tem que deixar fluir mesmo, e não ficar apertando, porque isso contribui demais, ô Gilvan e Denilo, né? Para a formação também de trombos. Eu tenho um amigo, e eu encontrei ele há uns meses atrás, estava com 64 quilos fora do peso, e eu propus para ele esse programa de desintoxicação, e ele inventou uma porção de desculpas lá, e encontrei com ele anteontem de novo, e quando ele levantou a barra da calça, a perna dele estupidamente inchadas. Falei para ele: você está preocupado tanto com dinheiro, meu filho, você está esquecendo da sua saúde. Falei: eu não quero vender nada para você, eu estou dando para você a possibilidade de uma luz do fim do túnel. Eu falei: você está entrando num caminho muito perigoso. Falei para ele: olha, você está arriscado de ter uma trombose a qualquer momento. Falei para ele: Danilo, eu não estou aguentando nem andar. Eu falei: então, você está com 64, mais até hoje, com certeza. Falei: sua coluna deve estar doendo, suas pernas. Ele falou: eu não estou aguentando nem andar. Falei: quando é que você vai parar? Eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei muito chateado, porque eu falei com ele anteontem, falei com ele ontem, mandei uma mensagem para ele, e ele está tão preocupado, correndo atrás das coisas, e é novo, tem 42, 43 anos, sabe? E ele viu meu enteado como ficou, e ele ainda não se conscientizou. E me dói, sabe? Porque é uma pessoa muito querida. Eu daria tudo para poder ajudá-lo. E como ele, há milhares de pessoas. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo conhece pessoas que têm essas dificuldades de locomoção, essas dores na perna, até esse enrijecimento. Então, por favor, em nome de Jesus, partilhe esse vídeo, sabe? Essa informação é de vital importância para a saúde de muitas pessoas. Eu também me deparo várias vezes com pessoas nesse quadro, né? E interessante que quando eu falo que o corpo ele começa a gritar, ele chega em um estado que ele está gritando, assim como o nosso vídeo mostrou, gritando de forma interna e apresenta externo. É isso que acontece, ô Gilvan. E aí, quando nós vamos tratar nossos pacientes, né, e que vem até nós com esse monte de dores, né, igual o Danilo começou a citar, isso nos motiva, né, a ajudar o máximo possível essas pessoas que nós estamos vendo o drama dela. Nem é ela, o corpo já está pedindo socorro. Por favor, me ajuda. E aí paramos, calma aí, vamos fazer toda uma limpeza. Não é só pegar e tacar um monte de medicamento. Lembre-se, se você der condição do corpo reagir, o corpo ele vai reagir. O que ele precisa é de uma ajuda. E a alimentação contribui muito para diversos tipos de patologias. A principal causa é a alimentação. Por que as pessoas infartam? A alimentação. Por que a pessoa fica obesa? É a alimentação. Por que ela tem diabetes? A alimentação. Então, ou seja, se você der condição, o seu corpo ele vai te ajudar. Você precisa dessa condição para ele. E se já está se arrastando ali, procure alternativas, fale, quem sabe, com o seu nutricionista, vá até o seu endócrino, passe no seu cardio, né, passe no seu nefro, vai verificar o que está acontecendo, nos procure também, teremos o maior prazer de complementar esses tratamentos para te ajudar a orientar mais ainda. Um vascular, né? Doutor. Não deixe de procurar uma pessoa autorizada, sabe, abalizada, sabe? Começou a sentir dor nas pernas muito forte, assim, sabe? Enrijecimento, corra logo para um hospital. Não brinque com a trombose. É muito séria. Igual citamos, né? Começou a inchar.
minutinho só, Gilvan. Você que tem muita informação para dar aí. Começou a inchar, começou a dar uma vermelhidão, ou escureceu, está enrijecendo. São todos sinais de que, olha, está formando um trombo. Isso é perigoso. A perna começou a inchar, e já começou a inchar sem enrijecer. Vai. Sem estar com vermelhidão, já procura. Já não espera acontecer, não espera vir todos os sinais. Já vai logo, porque tudo que é no começo, o seu médico tem muito mais facilidade de ajudar. E ontem o Gilvan lembra, nós comentamos, né, algo importantíssimo, que às vezes o pessoal critica assim, mas o médico, ele nem olha na minha cara, ele nem olhou para mim, né? Ele mais sequer conseguiu dar uma boa atenção. Lógico, olha primeiramente os que trabalham no SUS, né? Primeiro, não tem todos os recursos adequados para que ele possa dar um bom atendimento. Segundo, ele não tem tempo. Né? Você olha para trás, ela tem trocentas pessoas para querendo passar, cada um com suas dores, apavorado, querendo se passar logo, e sem paciência. E aí ele tem que chegar e atender por atacado, olhar, preencher ele rapidinho ali, tome isso, faça esse exame, próximo. Né? E isso é muito ruim, porque eu tenho certeza que ele estudou anos, mas que ele queria ter um tempo melhor e maior para se preparar mais ainda, para dar atenção devida que aquele paciente precisa. E aí, isso sim, seria bem legal. Mas procure sim o seu médico, independente disso ou não, procure. Gilvan, pode complementar. Isso, eu queria até fazer um comentário que eu achei bacana, que aconteceu ontem à noite. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa que eu não conhecia, e aí eu perguntei para ela como que ela conseguiu o meu contato, né? Aí ela falou, sabe o que acontece? Na empresa onde eu trabalho, tem uma amiga que conhece uma outra amiga dela que usou os produtos de vocês e está muito bem. Está se sentindo muito bem. Aí eu me interessei, por isso que eu peguei o seu contato e estou ligando para você. Eu quero me cuidar. Então me chamou muita atenção, porque as pessoas precisam acordar para a vida. Você está vendo que o seu amigo ao lado, seu vizinho ao lado, está diferente para melhor? Pergunta para ele, escuta, o que está acontecendo com você? O seu visual está mais bonito, você está andando melhor, você vivia mancando, né? Você vivia cabisbaixo ou cabisbaixa, você estava obesa, estou vendo que você está tão melhor, o que você está fazendo? Sabe? Demonstre interesse por você mesmo. Tenha cuidados com você mesmo. E eu fiquei muito feliz porque ela falou, olha, não sei, eu só sei que tem uma pessoa que é conhecida de uma amiga minha no trabalho e ela está se tratando, está se dando muito bem e eu quero isso para mim também. Eu acho isso muito legal. E isso não é esporádico, isso é tão comum no meu dia a dia e é por isso que eu estou cada dia mais animado para ajudar as pessoas. Eu sei que acontece com o Danilo, eu sei que isso acontece também com a Joyce, com a Ana e com todos os outros terapeutas, né? É isso que nos motiva a continuar ajudando as pessoas. Então, gente, vamos cuidar da saúde. Aqui estão sendo apresentados tantas dicas, tantos alertas também, que as pessoas estão vivendo de forma tão errada. E o número de obesos, por exemplo, está aumentando a cada dia mais, com certeza já passou dos 50%. Isso não era uma rotina no Brasil. Isso era comum nos Estados Unidos. Sim, era comum. Mas aqui no Brasil, infelizmente, passou a ser também uma rotina, a falta dos cuidados, o corre-corre é tão grande que as pessoas esquecem do que é prioridade. Eu bato muito nessa tecla. Não quero ser enjoativo, não, mas eu quero ser igual a algumas empresas que vendem produtos que fazem mal e que elas não param de falar do produto. Aí as pessoas acabam se convencendo de que é bom, quando na verdade só destrói. A minha insistência é oposta, é em favor do que é bom, em favor do que constrói uma vida saudável, uma vida leve. Então, doutor Renilson, eu fiquei muito feliz com a ligação que eu recebi ontem dessa pessoa, e eu sei que muita gente vai me ligar também, por conta de ver pessoas que estão sabendo o que é priorizar, o que é ser feliz, o que é viver leve. É isso que eu queria dizer. E eu não sei se hoje vai dar tempo, né, doutor Renilson, da gente falar sobre os alimentos que contribuem Vai dar tempo sim, que já recebi aqui, devido ao problema técnico, né? Tive uma liberação aqui da equipe técnica dizendo assim, olha, podem, por favor, continuar. Né? Então, ficamos felizes em relação a eles verem a importância de transmitir esse material que temos aqui, e isso nos enriquece e nos deixa mais felizes ainda, né? E que bom. Isso aqui salva vidas, né? O Gilvan falou em relação às pessoas
indicarem, isso é muito comum mesmo. Eu recebo, ontem, uma de Minas, olha, doutor, estou indicando uma amiga minha que está precisando muito e eu quero continuar também meu tratamento. Então, as pessoas vê, pergunta e acaba indicando. Isso é muito bom. Isso quer dizer que funciona. Mas, continuando aqui, e como o Gilvan falou, se ame, se preocupe, se cuide, se valorize, dê a devida atenção. É muito. Aí, passou dos 15 anos, 20 anos, você começa a aumentar o grau de atenção. Né? Já tem que ser alta quando na juventude, e quando vai chegando mais a idade, aí começa a se preocupar mais ainda. Porque o corpo ele vai mudar, ele sofre uma mudança brusca. Não tenha dúvida disso. Doutor Renilson. Oi. Nós estamos vivendo numa época em que os valores estão invertidos. O que é certo é errado, o que é errado é certo, o que faz bem entende como o que faz mal, né? É uma loucura. A cabeça das pessoas está totalmente estão desequilibradas. Na verdade, porque a informação Gilvan, errada. Na verdade, Gilvan, eu quero pegar esse gancho, por favor. A mídia televisiva, vamos dizer assim, confundiu a mente do pessoal. Hoje ela não sabe o que é bom e o que não é bom. Não. E se você olhar na mídia, você vai ver sempre ali aquela cerveja, pizza, hambúrguer, refrigerante, aquela carne por churrasco, aquela campanha da pessoa colocando assim a colherzinha assim, sei lá, a espátulazinha, subindo aquele queijo ali, aquela pizza com aquele queijo esticando, e assim vai indo, entendeu? Então você não vê propagandas de frutas que é bom para isso, e hortaliça que é bom para aquilo, né? O arroz integral que é bom para... Não, você não vê. Você vê só as coxinhas e as lanchonetes, né, caríssimas, que promovendo suas coxinhas, e seus hambúrgueres, não quero citar a marca, né? Mas de um hambúrguer aí, famosíssimo, tem duas empresas batendo de frente, né, nos seus comerciais, e aguçando a pessoa a comer esse tipo de alimento, e a outra que é a indústria de bebidas, instigando a pessoa a tomar a parte do alcoolismo. Então, ou seja, a própria televisão já vende a imagem detonando a saúde. E isso realmente, que você acabou de falar, é verdade. Então, o que é na minha concepção? A pessoa perdeu, ela não sabe mais o senso de direção. Ela está perdida. Né? O que é ruim, o que é bom ela pensa que é ruim, e o que é ruim ela pensa que é bom. Então, olha, chegou a tal ponto que as pessoas chegaram à conclusão que curtir a vida é se autodestruir. Olha que absurdo! A pessoa senta numa mesa, como você falou, toma uma bebida alcoólica que se autodestrói, come alimentos que se autodestrói, entre outras coisas, e ela acha que isso é curtir a vida. Fica até altas horas da noite, depois de um dia de trabalho, destruindo as horas de sono que poderia ser aproveitada para regenerar suas células, e elas concluíram, muitas vezes por conta da mídia, que isso é curtir a vida. Gilvan. Só que é diferente. Isso devia ser intitulado o seguinte, desculpa, Danilo, devia ser intitulado Destruir a Vida. Eu vou agora para um local que eu vou destruir a minha vida. Aos poucos, mas vou. Pode falar, Danilo. O problema todo é a concepção, sabe, de que essas doenças só vão me atingir quando eu estiver lá com 70, 80, porque cada ano que passa a taxa de longevidade está sendo aumentada. Entende? Hoje, antigamente, 60 anos a pessoa era velho. Hoje já não é mais. Então, na mente do jovem, eu tenho que aproveitar enquanto eu sou jovem. Só que ele se esquece que as doenças que atingiam pessoas com 60, 70 anos estão atingindo adolescentes com 10, 12 anos. E isso Olha, você pega aí, doutor. Sim. Você pega aí crianças novinhas, obesas. É um absurdo. Você olha de costas, você pensa que é um adulto. Eu pego obesas, colesterol super alterado, já com triglicéridos, já hipertensas, diabéticas, né? Igual o Danilo falou, que era para chegar aos seus 60 anos, agora já chegou aos seus 10, 12, 5 anos de idade. E de onde vem isso? Né? Da mídia. E quem que atende a que a mídia fala? Os pais. Já começou dali. Então, ou seja, realmente é muito preocupante. E aí, às vezes, a paciente fala para mim, doutor, 45 anos, já é a idade das dores. Eu falo, não,
É a idade de colher o que você plantou lá atrás. Então, não coloque a culpa na idade. Né? Coloque a culpa no que você ingeriu. Porque olha quantas pessoas têm 40, 50, 60 anos e estão bem. Né? Por quê? Porque ela plantou lá atrás. Então, não coloque assim, é a idade das dores. É assim, a fase das consequências. Como eu estava falando com o doutor, eu fui na casa de um senhor essa semana, na segunda-feira, 88 anos, esbanjando saúde, lúcido, ele escreve livros, sabe? Já tem mais de 40 livros escritos, 62 anos de casado, sabe? Uma saúde invejável. Eu não daria para ele 60, 65, não estourando muito. Quando ele falou 80, ele falou, de casado eu tenho 62. Eu quase tive uma síncope. Olha só que legal, que privilégio, né? O Gilvan fala assim, eu fui na casa de... A Danilo, eu fui na casa de... né? Olha o que os terapeutas fazem. Se possível, eles vão até a sua casa, mas no último caso, porque senão não dá conta de tantas pessoas que tem para atender, né? Olha que privilégio ouvir de uma pessoa com 80 e poucos anos aí, bem... Para mim é uma alegria quando eu escuto isso. A pessoa tem 80 anos e ainda está curtindo a vida, só que, por sinal, como? Bem, né? Mas aí, Gilvan... Opa, deixa eu ver aqui que o microfone está tocando aqui, ó. Ok, recusou. Depois eu retorno, tá bom? E aqui, vamos continuar, né? A nossa parte das recomendações da lista. Aproveite todos os pretextos para mudar de posição, movimentar-se durante suas viagens. Então, ou seja, está no trabalho, usa um pretexto para ir no banheiro, usa um pretexto para beber uma água, usa um pretexto para ir na mesa de alguém pegar um documento, né? Tá de carro aí, usa um pretexto para parar para ir no banheiro ou para alguma coisa, mas usa um pretexto para se locomover. Daqui a pouco, nós vamos levantar, né? Tem 1h30 de programa, temos que levantar também para circular. Para ver quando você levanta, o pé chega e começa, né, a sentir melhor. Nossa, estou circulando agora o sangue. Então, use pretextos, né? E aí, depois nós temos aí, depois de pretexto, nós temos o quê? Faça o quê? O famoso exercício. Vocês estão acompanhando minha lista aí? Né? Faça exercícios. Mas isso de quê? De rotação, flexão, extensão, com as pernas e os pés enquanto estiver viajando. Né? Faça, está no serviço, faça exercício de rotação, tudo se puder, né, Danilo? Alongamento, sabe? Eu sempre falo isso, sabe? Toda viagem que você faz normalmente 6, 8, 10 horas de ônibus, eles param, fazem as paradas. E tem pessoas que não saem do ônibus, sabe? Preferem ficar lá deitadas ou fazendo, sabe? Levanta, sabe? Levanta, desce um pouquinho, lava o rosto, bota uma água no rosto, sabe? Caminha um pouquinho. Isso vai fazer a circulação melhorar. Ela está parada, sabe? No avião, a mesma coisa, uma viagem longa, levanta, vai ao banheiro, sabe? Vá até a aeromoça, eu sei que ela serve você e tal, mas vá até onde ela está lá, sabe? Para pedir um copo com água. Só fazer esse movimento já faz o sangue circular. Esses exercícios de esticar a perna, sabe? De rotação, como o doutor falou e tal, isso é de vital importância. Isso é caso de vida ou morte, salva pessoas. E assim... Eu gostaria também de falar da água, né? A importância de beber água nos intervalos, né? Não é para beber uma jarra de uma vez. Isso não resolve, só complica. E tudo em excesso faz mal. Mas beber aos poucos, nos intervalos, né? Olha, eu vou dar uma dica, anote essa dica aí, porque essa dica salva vidas, até mesmo para evitar trombos, né? Olha a dica que eu vou te dar, né? Primeiro, você vai tomar banho, tá à noite, né? Antes de tomar banho, pega um copo, 200 ml de água e toma. Toma seu banho. Vai lá, se enxuga, se arruma, toma o segundo copo com água. Aí, antes de dormir, toma outro copo com água. Pela manhã, em jejum, toma outro copo com água. Então, nosso corpo, que ele fica tendo que durante o dia, impulsionar esse sangue pelas artérias, pelas veias, já o sangue, vamos dizer assim, que sujo para ser eliminado, né? Que ele vem oxigenado, tem que subir para depois tirar essa sujeira. Então, quando você deita, o seu corpo ele vai entrar tipo em um nível. E aí começa também a vir
as impurezas, aquilo vai ser excretado. Então, ou seja, isso salva vidas antes do banho, pós-banho, na hora de dormir e de manhã em jejum. E beber água durante o dia, isso é primordial. Não é para pegar assim, tomar 2 copões de água, não. O seu estômago ele absorve uma certa quantidade de água por tempo. A sua bexiga tem um limite. Pode ver quando você toma em excesso, acabou de tomar, já vai urinar. Então, pega sua garrafinha, vai tomando. Mas que quantia? Multiplique o seu peso por 3. Coloque na primeira casa uma vírgula. Se você pesa 70 quilos, 3 vezes 7, 21. Põe ali 2 litros e 100. 2 litros e 100 ml. E não fica tomando de copão. Outra coisa, o refrigerante não faz o papel da água. O suco não faz o papel da água. E ainda você ainda, vamos frisar um detalhe. Para cada copo de refrigerante tomado, o ideal seria 32 copos de água para tirar o estrago que aquele industrializado faz no nosso corpo. Então, e aí Gilvan colocou algo interessante, né? Água, a ingestão de água. E assim, ainda tem um fator de qualidade da água, né? E hoje em dia as pessoas, primeiro, não olham o pH da água. E é primordial olhar esse pH. E eu quero citar, se me permitirem, eu tenho um grande amigo lá, que em Guarulhos, ele se especializou em água. O nome dele é Paulo. Ele colocou água, inclusive água de Ibirá, o que ele mais vende. Ele tem diversos tipos de água, né? Mas quando chega alguém para comprar água, ele vai oferecer água, é assim, mas calma aí, tem a de Ibirá, que o pH. É difícil você ver uma pessoa que vende água, né? Com informação e explicar para o seu cliente a importância de ter uma água com qualidade em relação a pH. E ele faz vídeos explicando sobre isso. E o Paulo, aquele grande abraço para você aí. E parabéns pela sua atitude que você tem aí, você e a família, de vender água com qualidade, explicar a importância de beber água. Que eu fico feliz com falar dele, tenho um prazer de falar dele, porque tudo que contribui para ajudar a vida de alguém, eu falo. Né? E posso até mesmo fazer um comercial para ele aqui, né? Não é nem uma propaganda, mas é um agradecimento, parabenizando. E quando eu tenho pacientes da região de Guarulhos, eu indico para ele. Passa lá no Paulo que ele vai te dar uma aula sobre água. E Paulo, você está convidado, né? A hora de você entrevistar conosco, passar aqui em vídeo, aqui conosco aqui ao vivo, falando um pouco sobre água. Sim, Gilvan? Eu gostei demais dessa determinação do Paulo, porque eu compro água há tanto tempo, ninguém nunca falou de pH para mim. As pessoas apenas perguntam quantos galões você quer, eu paga, recebe, né? Eu vou embora e não ouço uma palavra sobre a importância do pH. E eu quero então parabenizar também ao Paulo. Poxa, que diferencial, hein, Paulo? Parabéns, viu? São pessoas assim que fazem a diferença. E vamos colocar ele no ar, tá? Eu vou conversar com ele hoje, se eu consigo falar com ele, eu falo, Paulo, amanhã você vai estar no ar conosco, né? E ele vai dar aquela pinceladinha em relação à água. E quem sabe a gente já não pega já um tema também, já emenda sobre isso, que a água cura, que você não tem noção que a água faz no seu corpo. Às vezes você pode até ficar sem comer, mas não fique sem água. Né? Então, ou seja, continuando nossa lista aqui de recomendações, né? Nós temos aqui, falamos sobre a água, comece a caminhar. Né? Começa a atividade física, mas a caminhar não é andar. As pessoas andam. Não, eu fiz uma caminhada. Ela pega um parque, uma rua reta, direitinho ali, e vai andando com a amiguinha, batendo papo. E depois fala assim, olha, eu fiz 1 hora de caminhada. Não, você andou durante 1 hora. Uma coisa é você andar, outra coisa é você caminhar, outra coisa é você correr. Por isso a importância de ter um educador físico, de um profissional na área de educação comum, educação física, para te dar dicas de orientação, um personal, né, alguém que possa te orientar, que vai estar melhor, vai ter mais informação até mesmo que nós, né, porque é a área dele. Mas quando algum paciente que fala assim, doutor, eu faço caminhada, me explica como é que é a sua caminhada. Eu ando durante 1 hora, como que é esse andar? Que ela me explica ou não? Eu vou lhe ensinar a fazer um tipo de caminhada. E você tem em casa, fica outra dica, né? Lógico, tem que ter acompanhamento, verificar com o seu cardio, como é que você está, e aí daí em diante você faz aquela caminhada. Então, seria da seguinte forma, 1 minuto, 1 hora, que são 60 segundos. Né? Então, você faz o seguinte, vai se alongar primeiro, tudo direito. Se alongou, pega 5 minutos, começa a andar devagar, aí você está andando. Vai sobrar 55 minutos.
Depois que deu 5 minutinhos, pega mais 5 e anda um pouquinho mais rápido. Vai sobrar 50, anda mais um pouquinho mais rápido. Depois você pega 45 minutos e puxa. Em um ritmo que você vai subir, descer, né, andar sem parar e ali suar, manter aquele ritmo, lógico, de olho na frequência cardíaca, que se acelerar demais dá aquela redução. Mas se não, vai embora. Vai sobrar 5 minutos. Quando acabar os 45 minutos, você pega os 5 minutos restantes finais e começa a reduzir. Vai reduzindo, até que você parou, pronto, você fez a caminhada, né? E interessante, você pega as ruas subindo, descendo, você cria mais resistência ainda, o sangue flui melhor ainda. Então, a caminhada hoje, ela é de suma importância você fazer, que vai te ajudar muito na circulação. O coração vai agradecer bastante, né? Mas, lógico, né? Vamos fazer um tratamento alimentar para evitar trombos, porque se a pessoa está com muita hemácia, está com muitas ateromas, e ela força, isso pode se romper, coagular, e a pessoa também acaba tendo danos terríveis, Danilo. Houve uma pessoa pública da área política na Bahia, que ele tinha hábitos de fumar e tal, não tinha assim cuidado com a saúde, e ele resolveu fazer exercícios e tal, mas sem o acompanhamento necessário. E aí, numa dessas aventuras dele, achando que poderia fazer do jeito dele, ele teve um infarto fulminante e faleceu. Você vê, né? É isso que nos entristece, né? Por isso que eu falo que na mídia televisiva, principalmente, deveria ter mais programas informativos. Mais informações, assim, corriqueiras, do dia a dia, não só técnicas, né? Porque chega lá, eu posso sentar aqui e dar uma aula sobre trombose. Eu poderia fazer um programa só a parte técnica, a parte de mecanismo de ação. Mas o que você quer em casa são sugestões, são recomendações, informações como se tratar, que tipo de exame devo fazer, né? Como é que eu posso tomar uma alimentação mais saudável, o que é que eu tenho que fazer para emagrecer. Então, são respostas. Né? Então, dá sim uma pincelada da parte técnica, igual eu dei, e entramos com a parte de sugestões. Isso sim. Você quer ver uma coisinha? Que um alimento terrível que causa trombose? Carne suína. O que a carne suína tem? Muito o quê? Gordura. Né? É muita gordura. E o excesso de gordura, e as pessoas hoje em dia bacon, bisteca, e eu preciso comer aquele salame, e mortadela, e é muita gordura. E hoje, queijos curados, esse queijo amarelado, né? Mussarela, provolone, muita gordura, muita gordura. Se nós falarmos, os embutidos são os principais vilões, né? Ele nunca vai poder ficar fora aqui dos nossos programas. O detalhe, o requeijão também, né? Aquele requeijão lá de pote também, lá, aquilo também. Muita gordura hidrogenada, né? Então, olha só, margarina, Gilvan, que as pessoas não conseguem comer de manhã sem o pãozinho com a margarina. Não, sem a margarina com pão, Gilvan. Margarina no pão, é verdade. Não é isso mesmo? Ou seja, a famosa assassina, né? E a margarina, como você sempre diz, doutor, ela não faz mal, ela é uma assassina. Ela está pronta para matar, né? E não tem dó. Aí o sujeito não tem conhecimento e começa a ingerir dia após dia e depois não sabe porque teve um infarto, né? Ela fala, não bebo, não fumo, mas espera aí, o que você come? Aí está a diferença também, tá? Porque não é só quem bebe, quem fuma que tem consequências drásticas. É também quem se alimenta de forma errada. Portanto, pode falar, doutor, você ia falar alguma coisa? Eu quero incluir, além de você falar da margarina e falou aqui, né, eu quero citar outro alimento que eu peguei um artigo que eu comecei a pesquisar agora. E esse artigo está me chamando a atenção, eu quero me aprofundar mais ainda. Você vai nos mercados, tem essas batatas processadas, não é isso? E o artigo fala assim, em um estudo científico, um maior consumo de batatas fritas processadas foi associada a um risco aumentado de trombose venosa, se comparado a outros alimentos. Né? Isso é artigos falando, e eu sou apaixonado por artigos, né? E eu, por falar alguma coisa aqui, eu tenho que ter artigos, né? Eu tenho que estar fundamentado, nós temos que estar fundamentados, né? Não é em cima de um achismo. Então, você tem artigos hoje, né, falando que esse tipo de batata processada, porque, olha, já está processada, aí vai naquela ebulição, ali aquela ebulição criou-se a acroleína. Na verdade,
essa acroleína vai formar o quê? A substância tóxica. Começa como glicerol, né? E passou de 100, aumentou a temperatura mais ainda, a acroleína. E a acroleína ela é tóxica, né? É uma substância bem assassina. Sim, pode falar. Eu me lembrei aqui, a gente sempre comenta que não é um programa religioso, mas é um programa feito por pessoas que adoram a Deus, né? Que colocam suas vidas para ser regidas por Deus, que é o Todo-Poderoso. Amém. E eu sei que muita gente que assiste esse programa são pessoas que dizem, eu amo a Deus. Deus é quem dirige a minha vida. Mas olha só, você falou agora, doutor, da carne suína, que é muito gordurosa e que faz mal. Se você for lá em Levíticos 11, Deus fala que você não deve nem tocar na carne de porco. Agora imagina comer. De tão maléfica que ela é para a saúde. Aí eu pergunto, se você ama Deus, se você diz que a tua vida é dirigida por Deus, por que você faz tanta coisa que desagrada esse Deus? Por que você não para pensar e fala, puxa, deixa eu obedecer ele, porque ele é perfeito. Foi ele que criou o meu corpo. Ele sabe o que eu preciso para o meu melhor. Por que você não obedece a esse Deus maravilhoso e fala, então tá, Deus falou que não é para me comer isso, que vai fazer mal para mim, eu vou obedecer ele porque ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Então eu estou comentando isso só como um gancho aqui, porque Deus deixa claro em Levíticos 11, que é um capítulo da Bíblia, tá? Que é um livro da Bíblia, né, e um capítulo, que ele deixa muito claro os alimentos que a gente não deve comer. E quando ele chega na carne de porco, ele fala de forma muito firme, muito direta, que ela não deve ser comida, que ela faz muito mal para a nossa saúde e que a gente não deve nem tocar nela. Olha que coisa impressionante. A musiquinha que é o jingle do programa fala assim, olha, quando eu faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito, então por que não crer no que ele disse? Ele sabe o que é melhor. Ele quer a minha vida transformar. É preciso nele confiar. É lindo. Isso aí. Mas agora, veja bem, você pode transformar a sua vida, né? É só da condição. E eu queria tocar em alguns alimentos que podem melhorar a sua circulação, Danilo, né? E eu quero dar uma dica, né? O Danilo pode comentar também. Tem um temperinho que você usa em casa, vou falar como tempero, não é verdade? E é uma coisinha pequenininha, branquinha, né, que você amassa para dar um sabor. Pensa uma criatura que contribui, né, na melhora de uma trombose ou para evitar uma trombose, Danilo. Quem que é essa criatura? O alho, ele tem muitos compostos e princípios ativos benéficos para a saúde. Ele ajuda a melhorar a circulação, ele ajuda na vascularização, vasodilatação e ele ajuda na perfusão sanguínea. Então, ou seja, a alicina, né, na verdade que tem ali, atua também como um anti-inflamatório, né? Então, ou seja, é extraordinária a função que o alho ele ativa. Lógico, não é só pegar, macerar o alho ali e já tacar óleo e fritar ele ali que você já tem o princípio ativo, não, você matou. Né? Existe a forma correta de utilizar, tem várias formas que você pode utilizar o alho como medicamento. Lógico, tem que sobre acompanhamento, porque o excesso tem enxofre, isso pode danificar, né? E se não for bem certinho, bonitinho, pode, em vez de ajudar, contribuir para outros tipos de problemas. E o alho é assim, além disso, que é uma dica também, se você quer ter uma alicina bem legal, fez o seu arroz ali direitinho, pega o alho antes, tritura bem assim, fragmenta o máximo possível, pica bem ele, e quando você desligar o arroz ali, Gilvá, desligou ali, aquele vapor ali, você já abre rapidinho, joga já dentro ali, pulveriza por cima, né? Já fecha e deixa ali. Aquele vapor, aquele calor começa a puxar também a alicina, e aí depois de um certo tempo, você vai lá e você mexe, né? Você acabou espalhando a alicina pelo meio do arroz, e você tem ele ali também como um fator de medicamento. Então, o alho é extraordinário, desde que usado corretamente, sabiamente, por alguém que pode instruir, pode te ajudar muito. Ainda tem mais. Gostei da dica, hein, doutor? Gostou da dica? Então, fica a dica, né? Muito bom, maravilhoso. Vamos citar alguns só, tá? Que o tempo, sabe que ele é curto, estamos aqui com o privilégio cedido pela TV Estilo de continuarmos até dar o que precisa. Cebola,
cebola, ajuda muito na circulação. E o interessante é que ela tem aqui uma quantidade de sabonetes. Explica isso com mais detalhes, doutor, por favor. Não, na verdade é o seguinte, não é sabonete, é que o texto foi errado, né? Na verdade, assim, ele tem uma quantidade de princípio ativo que favorece muito também a vasodilatação. Né? E quando eu falo com o Denilo que eu me odio, né? O que eu me odio? Que a gente vem conversando sobre o que vai informar e eu venho para cá com o programa tudo já escrito direitinho, né? E vocês também tem, mas no meio do caminho eu começo a apresentar para mim mesmo e começo a falar e vou gravando no áudio. Depois eu jogo para vocês e aí foi erro de corretivo, né? Na verdade. Mas assim, a cebola também como um vasodilatador, tem sua função anti-inflamatória, isso ajuda muito também na melhora sanguínea, na circulação sanguínea. E outra coisa que eu não coloquei na lista de vocês, eu creio que não coloquei, mas a própria beterraba, né? Ela é fantástica também para ajudar. E as pessoas pegam muito a beterraba, cozinha ela, joga fora os princípios ativos e come o bagaço. Né? Em vez de pegar cozinhar dentro do feijão, ou usar aquela para fazer outro tipo de alimento, e sem contar na folha. A folha eu não da desperdiço beterraba, jogam fora. Eu não desperdiço não, tá? Talo, broto, eu sou apaixonado. Aprendi com japonês isso. É Olha incrível só, porque as pessoas costumam, é normal as pessoas jogarem fora, né, as folhas. Não deveriam fazer isso. Na verdade, Ali é dinheiro que você está jogando fora. Mas na verdade, assim, por que jogam fora? Porque não tem informação. Falta de conhecimento. Porque se ela soubesse, as donas de casa, agora sabem, né? Aproveita, porque eu vou na feira e falo, moço, não corta não, deixa isso, me dá mais, né? Então, assim, a gente aproveita tudo, porque a quantidade que tem de ferro é extremamente importante e vai ajudar também na circulação. E ainda continua espinafre também, né? Também tem uma quantidade grande de ferro e ainda por cima um anti-inflamatório poderoso, né? Sim, né? E olha, não é só ficar forte igual o pai, não, né? E em relação a olha só quantas coisas boas você pode estar usando em casa, que vai favorecer muito a circulação. E olha, peixes, por exemplo, quem come peixes, né? Eu dou até uma dica, né? Eu falo assim, olha, primeiro, sardinha, que ninguém dá muito valor, sardinha, atum, salmão, bacalhau dessalgado, tainha, né? Tem ótima fonte de ômega 3 e cálcio para quem quer ingerir. Isso para quem come a parte animal. Para quem não tem, nós temos os outros. As nozes, né, que são excelentes também por conter ômega 3. Só assim, e também antioxidante, Sim. Né? Anti-inflamatório. Mas antes, vamos falar também sobre uma raiz extremamente poderosíssima, né? Que além de tratar câncer, né, ela atua fantástica, que é o açafrão, a cúrcuma. Ou seja, porque tem a curcumina. E eu tenho um material, Giovanni Denilo, depois eu tenho que achar, e se eu achar, vocês me cobrem, que vocês vão entender o que é que realmente faz a cúrcuma em um corpo. Né? E a pessoa pode utilizar de diversas formas dela. Então, a cúrcuma, Denilo, ela é o quê? Olha, assim, nós fazemos questão de digitar para que possa ler e você possa ter o maior número de informação possível, da forma certinha, como deve ser. Manda aí, Danilo. Açafrão e cúrcuma. Ela é rica em quê? Achou aí? Sim. Ela é rica em curcumina, que atua como anti-inflamatório natural, onde tem até estudos que ela tem a capacidade de aumentar o óxido nítrico do nosso corpo, onde faz com que você relaxe as artérias, as veias e melhore a circulação. Olha que legal, né? Nossa. Além disso, o óxido nítrico é um gás muito tóxico aqui do lado de fora, vamos dizer assim, mas de suma importância para o nosso corpo. Internamente, porque ele favorece a oxigenação, a circulação. E uma vez ele favorece a sua circulação, o corpo inteiro vai agradecer. A deficiência desse óxido nítrico traz diversos tipos de danos à saúde, dentre eles disfunções eréticas. Né? Aí é sério, aí o homem precisa ouvir isso. Então, a importância de você ingerir alimentos que são precursores, como a cúrcuma é um deles, que ajuda muito na produção do óxido nítrico, então você deveria valorizar mais a curcumina.
né, que é um poder, nós usamos muito também para trabalhar câncer. Então, você pode usar ele em pó na sua alimentação, você pode fazer um chá, né, eu posso dar uma dica? Dá tempo, dar uma dica de como fazer um chá, na verdade, porque assim, vamos ter uma palestra aqui sobre fitoterapia, mas as pessoas falam assim, eu vou fazer um chá, né? Vou fazer um chá de cúrcuma, de açafrão, eu vou pegar em raiz, eu vou colocar na panela, vou deixar fervendo, ferve, aquela ebulição toda, aí depois, pronto, o chá está pronto. Está correto? Não, porque o princípio ativo, eles têm as formas corretas de ser extraída, porque ali você tem flavonoide, tem tanino, tem alcaloides, e assim vai indo, tem saponinas. Então, cada princípio ativo, ele tem a sua temperatura, né, tem a sua forma. Então, não vou falar de chá de folha hoje, né, mas falar só sobre a cúrcuma, a raiz. Então, tudo que for caule, semente, raiz, bulbo, caroço, casca, não é para ferver. Né? Primeiro passo, você tem que fragmentar, vamos dizer a raiz da cúrcuma. Você vai fragmentar, porque quanto mais fragmenta, você tem melhor extração. Então, fragmentou o máximo possível, coloca num recipiente de vidro, coloca ali a água fria dentro e deixa por 2 horas, bem tampadinho. Ali vai extrair uma boa parte do princípio ativo. Depois de 2 horas, leva até o fogo na panela, né? E quando for querer ferver, desliga, porque já vai estar uns 40 graus, aí já tirou o restante do princípio ativo. Pronto, você tem o chá perfeito para estar utilizando, né? E não matou. Mas, porém, tem pessoas que fazem o chá e vou pôr um açúcar. Aí aquela perfeição adoçante. Adoçante, a perfeição toda de Gilvan, que podia ser aproveitada, né? Não, porque eu não consigo tomar sem açúcar. Não, porque você está viciado em açúcar, né? E isso prejudica. Então, esse chá, esse formato desse chá, tirando dessa forma, tomando manhã e noite ou a cada 8 horas, você não tem noção como contribui para o óxido nítrico, como contribui para evitar também os seus trombos, para ele relaxar e fazer com que o sangue flua melhor, né? E olha que maravilha, uma coisa tão simples, mas tão poderosa, que é a cúrcuma. Sim, Gilvan? Eu ia dizer que tudo é questão de costume, de prática, né? No passado, eu tomava chá com açúcar. Eu tomava sucos adoçados, por exemplo, suco de limão. Eu não adoço suco de limão. Chá também não adoço. Então, eu quero deixar aqui a minha experiência pessoal, eu espero que sirva como exemplo, e se você começar a praticar, você vai se acostumar, o seu paladar acostuma. Por exemplo, quando eu comecei a tomar água em jejum, era horrível, né? Eu não estava acostumado. Hoje eu não fico sem tomar água em jejum. Se eu ficar, o corpo começa a pedir. Então, tudo é questão de você praticar. Então, eu volto naquela mesma teclinha, prioridade. O que é prioridade para mim? O que me faz bem? É assim? Eu vou fazer desse jeito, então. Então, ou seja, a importância de valorizar o que está ingerindo. Então, se preocupe, se importe, dê valor às raízes, às folhagens, às frutas, né? Aqui nós temos também a uva. A uva é rica em quê? Né? Em que a uva é rica? Uva escura é rica em resveratrol, ajuda a melhorar a circulação sanguínea, também um anti-inflamatório potente e ainda por cima combate os radicais livres, um antioxidante. Eu sou suspeito, porque pro lado de uva, se a gente pegar, dá até briga, né? As escurinhas ali, que é rica em antocianidinas, né? Um big de um anti-inflamatório. Então, se eu pegar, eu tenho que evitar comprar uva, porque se eu comprar, eu gosto de comprar de caixa. Eu também. E se eu comprar de caixa, eu vou querer exagerar. Eu como sozinho. Né? E aí, quando vê bem docinha, madurinha ali, né? Então, ou seja, a uva, aquela frutinha pequenininha, né? É tão grande, em princípio ativo, que pode ajudar demais o seu coração, a sua circulação. É um anticancerígeno poderosíssimo. Então, pessoas que fazem uso de frutas, principalmente esses escuros, né? Como, vamos dizer assim, como a uva, mirtilo, cranberry, goji-berry. E a uva é tão fácil, né? Por isso que eu falo que saúde não é para quem pode, é para quem quer. Porque a pessoa pode, Gilvan, entrar no mercado e dizer assim, eu vou pegar um suco de uva, né? Seja de caixinha ou de lata ou o que for, ou ela pode dizer, eu vou pegar uva.
E eu vou É chupar outra uva. realidade. Ela pode escolher entrar no mercado, pegar um suco de caixinha de maracujá, ou pegar o maracujá, né? Ou ela pode entrar no mercado e pegar as garrafas de suco de laranja, ou ela comprar a laranja para fazer o suco em casa. O princípio ativo que dá naquela garrafa ali já foi embora. A vitamina C não existe mais ali dentro. Mas a pessoa pode escolher em pegar um refrigerante ou pegar esse tipo de líquido. E eu fazer a fruta em casa. Mas você pode pegar, eu mesmo, se eu andar no meu carro, até o meu passarinho, né, que come na mesa com a gente ali solto, chama papai e tudo, né? Nós resgatamos ele da rua e conseguimos salvar ele, e ele come com a gente ali. Ele é viciado em quê? Em uva. Então, façam as suas escolhas é que vai refletir a sua saúde. Você ia falar complementar, Danilo? Assim, olha, eu sou suspeito de falar, porque nos últimos 24 anos eu não sei o que é ficar sem fruta. Ontem mesmo eu fui à feira, né? E banana, laranja, mamão, manga. Eu não consigo me imaginar hoje sem essas frutas em casa. Banana, laranja, maçã, manga, uva, sabe, são imprescindíveis para a minha alimentação. Eu troco qualquer outra alimentação pelas frutas. Ô Gilvan, Oi? o Danilo, acho que ele vai lembrar aqui, nós fazíamos antigamente Sim. um curso de terapias naturais, né? Eu tinha as escolas, e nós fazíamos aquelas despedidas, né? Aquelas festas de final de ano, né? E nós íamos, a gente faz aquela mesa linda, enorme, de frutas, né? Aquele banquete, né? Em vez de fazer aquele banquete com refrigerante, bolos, bolacha e tudo, o nosso era aquele monte de frutas, lembra, Danilo? Claro que lembro. Fizemos lá Lá em Itaquera, Com certeza. Meu amigo, os alunos, quando viram aquele monte de fruta assim, falam assim, o que é isso, né? E aí, nossa, falar a verdade, é uma delícia se esbaldar com fruta, né? Corretamente, a quantia correta, combinações. Temos que nos atentar também a isso, a combinação das frutas, né? Mas um banquete de fruta, eu também, como você, também não Jejum de fruta, nossa, que coisa uma maravilhosa. monodesintoxicação de fruta. Nossa, maravilhoso. Você quer uma dica? Você que está em casa, quer fazer uma monodesintoxicação? Eu vou dar uma dica. Pega a melancia, né? Melancia é extraordinária. Aí você pega a melancia, já comprei mais uma em casa, está lá para uso já. Aí você pega, separa um dia, né? Eu vou passar o dia hoje. Eu vou pegar ali, vou pegar a melancia, vou abrir ela, vou tirar, fazer um suco dela, né? Vou tirar a semente, tá? E vou cortar ela até a parte branquinha, que é a parte medicinal está ali, e vou liquidificar ali e vou tomar um copo, 200 ml a cada 1 hora. Você começa às 7 da manhã, vai até às 7 da noite, a cada 1 horinha um copo, você vai ver que você vai urinar, desintoxicar, limpar, é um dia só, tá? Não posso ficar sobrecarregando os rins. Mas você não tem noção a limpeza que faz, né? Lógico, diabético, por favor, você não pode fazer isso de forma alguma, mas está aí. Fica também a dica disso aí. Falamos um pouco de alimentos piores, que é bom evitar, que já falamos do açúcar. E, por último, queremos falar sobre uma que está impregnada em tudo quanto é alimento, Gilvan. A maioria delas, que é a famosa farinha branca, né? A farinha branca, ela é uma vilã, né? Falando sobre da uva, né? E aí, do açúcar, nós temos a farinha branca. A farinha branca, Danilo, ela, além de ser pró-inflamatória, ela vira glicose. Tudo vira glicose. De péssima qualidade. Péssima, 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 péssima. E pensa uma criatura que inflama os vasos também, acidifica o sangue, vai favorecer demais uma diabetes, e câncer. Favorecer um câncer. Então, a farinha branca, ela infelizmente é uma vilã que está no pão de hambúrguer, no pão de cachorro-quente, no pão da padaria, no bolo que você come, pizza. na torta, na pizza, na torta que você faz. Ela está presente ali. E nós temos que fazer um programa só falando sobre o glúten, né? Um programa só sobre o glúten, a farinha branca, vai ser extraordinário, né? Então, você que está em casa, tome cuidado com isso. Né? Por isso que nosso tratamento, nosso programa é informar e também dar sugestões para você como você pode se tratar. Doutor, tá bom, eu entendi, mas e agora? O que é que eu faço? Tem que fazer uma boa desintoxicação. Não existe como falar em saúde se não falar em desintoxicar, em limpar o corpo, nutrir
nutrir, suplementar e dar condição desse corpo começar a reagir e começar a te ajudar. Mas para isso, você precisa ajudar ele. Se você não ajudar, ele não pode te ajudar. Então, quando nós fazemos o PDE, nós temos o PDE e o PRA. O que é o PRA? É um programa de reeducação alimentar. Isso é o PRA. Mas o PRA, ele é pós-PDE. Porque que adianta passar o PDE, a pessoa limpar, nutrir, suplementar e regenerar, e depois não saber como a reeducação alimentar. Aí o PRA ele surgiu para quê? Nós damos isso para vocês, todo o material. Aí vem café da manhã, ali vem exemplo, almoço, janta, finais de semana, combinações, grupo dos alimentos, né? Exemplo de um bolo saudável, de um suco saudável. E aí você, nossa, calma, agora eu entendi que agora eu vou dar seguimento à minha vida. Então o PDE nasceu para isso. Para limpar seu corpo, nutrir, suplementar e regenerar. Entre em contato, mande seu WhatsApp no 11 99687 5347, 99687 5347. Fala assim, eu quero falar com o terapeuta, eu quero preencher essa anamnese. Essa anamnese é primordial porque nós queremos saber o que você tem. Porque se não saber o que você tem, ou como é que você se alimenta, na verdade, vamos saber como proceder, vamos saber o seu peso, vamos saber os fármacos que você toma ou se não toma fármacos, se você sente dores, que tipo de dor você sente, que tipo de alimento você come. Em cima disso, vamos fazer o cálculo de índice de massa corpórea, para termos ideia hoje de como está a sua IMC, se você está abaixo do peso, se você está no normal, no limite, se você está com sobrepeso, se está com obesidade, o grau que está isso. Se você é diabético, se é hipertenso, então sua tabela alimentar é essa, com Nutrimais dessa forma, e aí começamos todo o acompanhamento. Então, não é só chegar e dizer assim, quero tratar minha enxaqueca ou só minha obesidade. Não, queremos te conhecer em um todo, porque é em um todo que vamos te ajudar, para que lá na frente você possa gozar de uma boa saúde, não chegar com tantas dores. E se já está com tantas dores, igual o Denildo encontrou esse rapaz com 60 e poucos anos, né? 40 e poucos anos, com a perna dessa inchada, 64 anos, né? Com a perna toda inchada e tudo. Entre em contato, fale com o Denilo, né? Vamos te ajudar. O que eu puder orientar, vou te orientar, mas precisamos que você dê condição ao seu corpo. Nós não podemos te ajudar se você não se ajudar. E 95% é você, 5% somos nós. Esse 5% tentar, orientar, indicar, é nós, mas 95% é você. E se você fizer usar esse 95, você vai ter o resultado que você precisa. Então, valorize seu corpo, assim como o Gilvan falou, ame seu corpo, sabe? Fala como o Denildo falou, dê atenção, viu os sintomas, procure já um profissional para dar aquela atenção. Tudo no começo é mais fácil. Então, não pense que só um remedinho vai resolver, entre nas redes sociais, um remedinho bom para aquilo. Não, não é remedinho bom para aquilo. A automedicação é extremamente preocupante. Inchou um pouquinho a perna, vou tomar um diurético. Já resolveu, não, vai descobrir por que aquilo inchou, né? Não é só tomar um diurético, aí sim, aquele médico vai te prescrever da forma correta o diurético, o tipo de diurético, a miligrama daquilo que você tem que utilizar, porque os efeitos colaterais são grandes. Eu tomei um diurético de 25 miligramas, tomei um de 50 miligramas, hidroclorotiazida, calma, não é bem assim não. Então, não é porque inchou que você vai tomar uma automedicação, procure o porquê, a causa daquilo. A diferença entre remédio e veneno é a dosagem, sabe? Tem que tomar muito cuidado com isso. E como eu falo, não vá pelo que o outro fale, sabe? Tem muita gente aí que acha que é curandeiro, que é médico, mas foi bom para ele, não para você. Então, não se automedique, sabe? Eu ouvi falar que Doril é bom, eu vou tomar. Cuidado, sabe? Procure um especialista na área. Ele estudou para aquilo, ele fez faculdade, ele tem um DR, porque ele conhece daquele assunto. E aí, um bom profissional vai te dar uma boa indicação, um bom tratamento, e nós, na parte natural, estamos aqui também para contribuir, junto com a medicina alopática, para um resultado satisfatório do seu problema de saúde. Dê atenção, se ame, se valorize, se preocupe com o que você coloca dentro do seu organismo, com o que você vai no mercado, vai pôr num carrinho, vai levar para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, né? Como o Gilvão, o Denilo falou, né? Estão saindo de casa
para se suicidar, ou para se matar, ou para contrair doenças com certos tipos de alimento. Então, no Sala de Saúde de hoje, nós apresentamos aqui para você que nosso tempo, Gilvan, já recebi aqui um sinal da produção, dizendo, olha, já deu agora o tempo, né? Então, nosso programa de hoje, que foi bastante informativo e intuitivo, né? Informando a importância de se valorizar para evitar a trombose, como a trombose pode prejudicar muito você. Se você der condição, você vai ajudar seu corpo vai te ajudar. A importância de procurar um profissional de saúde, a importância de fazer o nosso PDE, né? Você não vai se arrepender, faça o programa. O nosso programa é para dar condição do seu corpo corrigir o que está errado. Então, mande sua mensagem no 11 9687 5347. Eu quero conhecer um terapeuta, quero falar com um terapeuta, quero preencher a anamnese, quero que faça a avaliação. Qual é o custo que você vai ter disso? De entrar em contato, preencher a anamnese online e eles fazerem a avaliação nenhuma, você não está pagando nenhum tipo de consulta. Agora, aí vai te direcionar para um tratamento e acompanhamento. Ele vai ter um valor que vai te cobrar não muito alto, não alto, que é para o tratamento, e vai ter o acompanhamento gratuito, porque não é cobrado o acompanhamento. Olha que trabalho bonito, né? Nós temos, levou, comprou, ok, ninguém faz sozinho o tratamento. Tem todo o acompanhamento que o Danilo dá, cada terapeuta dá, o Gilvan, até, e se você ver amanhã o depoimento da Sônia, ela vai te dizer, não, eu peguei o tratamento e o meu terapeuta me acompanha. E que custo ela tem, quanto ela paga pelo acompanhamento? Nada. Né? É um presente nosso, nosso intuito é levar a saúde dessa forma. Né? Então, você que tem em casa, aproveite essa oportunidade, faça isso. Beba uma boa água também. Bom, assista, reassista, e que você vai gostar demais e vai colocar em prática. Gilvan, você agora tem aí suas considerações finais. Sei que você tinha muita coisa para falar ainda, mas, né, fazer o quê, né? Deixar com gostinho de quero mais para outro dia. Eu quero, então, agradecer aí a direção da TV Estilo, né, por ter autorizado a gente avançar o horário, porque é um assunto muito complexo, é um assunto que tem muito o que se falar. Então, meus sinceros agradecimentos. E também queria dizer aqui, só para encerrar, o seguinte. É muito comum eu ouvir as pessoas falarem, não, mas produtos integrais é muito caro. Um exemplo, está na mesa praticamente todos os dias das pessoas, o arroz branco. Tá? Se você comer a metade da quantidade do arroz integral, o benefício é incomparável. Não adianta você comer uma grande quantidade se ela não vai te fazer, não vai te dar o resultado que uma pequena quantidade de um outro produto vai te dar. Então, mais uma vez, vamos usar o nosso direito de raciocínio lógico. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem acompanhando a nossa programação, mas também compartilhando com seus amigos e parentes. Um grande abraço aqui do Gilvan Coelho. Danilo, as suas considerações finais aí para aquele povo que quer te ouvir. Gilvan, muito obrigado. Aquele abraço enorme, aquele beijo no coração, que Deus te abençoe cada dia, cada vez mais, por tanta dedicação aos pacientes, também aos amigos, né, a esse programa aqui também. Que Deus te use ricamente, poderosamente. Danilo? Amém. Só um lembrete. Próximo sábado agora, nós estaremos, a parte da tarde e de manhã, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Jardim Monte Verde, lá próximo da Estrada da Ligação, continuação da Avenida Belmira Marim. No domingo, o Dr. Renilson e a nossa equipe estaremos dando um atendimento gratuito, tanto aos irmãos da igreja, quanto aos parentes, vizinhos, moradores, colegas, tá? Então é uma oportunidade que você que está assistindo, que tem parentes ou conhecidos nessa região, Grajaú, região Vila São José, aquela região de lá, vá lá nos prestigiar, assistir uma palestra informativa, educativa, de conscientização. Nós teremos o maior prazer de dar assistência, atenção e o atendimento que você precisa. Fiquem todos com a paz do Senhor, um bom dia. Danilo, muito obrigado pela sua presença, como sempre, né, que ele já virou também apresentador nosso aqui, Gilvan também. Deus abençoe muito você, seu coração também, pela sua dedicação e esse carinho que você tem com o nosso público também. Nós hoje foi mais uma sala de saúde e falamos sobre trombose, recomendações, orientações, como prevenir, e
Estamos felizes pela sua presença. Não esqueça de dar seu like, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de avisar seus amigos, né? Fale que esse programa existe, olha a importância dele, como está te ajudando. Também pode ajudar cada um dos seus amigos e familiares, porque a sala é minha, a sala é sua, a sala é nossa. Vamos manter a sala cheia, aconchegante, né? Sempre presente aqui, vocês aqui, contribuindo conosco. Então, esse foi uma sala de saúde e em breve retornaremos com mais informações. Lembre-se, hoje é gostoso, mas amanhã pode ser doloroso. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Renilson Alves, criador do Nutrimais, o primeiro suplemento natural sem aditivos químicos. Ele é um combinado de princípio ativo de grãos, sem açúcar, sem conservante, sem espessante. É isso mesmo, vai atuar na sua diabetes, na sua hipertensão, no seu colesterol e você vai emagrecer com saúde como se deve. Força, resistência, disposição, isso você vai ter e é imediato. Batendo ele com fruta, você vai ver o que é realmente ter uma saúde. E olha, tem mais, adquirindo o Nutrimais, você vai receber o PDE, que é um programa para desintoxicar e emagrecer, que consiste em 5 tabelas. Então você vai se surpreender, porque Nutrimais e o PDE formam o maior e melhor programa de desintoxicação e vai também regenerar a sua saúde. Nutrimais, experimente, você não vai se arrepender, você vai amar.